Esse talvez seja o vídeo mais difícil da história desse canal, Preciosa, mas é algo que eu preciso fazer e eu acho que hoje eu tô pronta pra isso. Olá, minhas preciosas, como que vocês estão? Eu sou Larissa Oliveira, mas pode me chamar de Lari, e aqui eu chamo você de Preciosa porque Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário pela sua vida. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu na minha vida ultimamente. E eu sei que vai ser difícil contar isso, mas eu acho que eu tô pronta pra contar sem me emocionar tanto. Esse mês começou assim de um jeito bem diferente. Esse mês eu descobri que eu tava grávida, depois de 6 anos da Verônica. No início desse mês de março, Preciosos, eu descobri que estava grávida. Gente, foi um misto de emoções, de sensações. Meu Deus, só de lembrar, assim, a alegria que eu senti, porque há muito tempo que a Verônica pede o irmãozinho, assim, a gente queria muito ter esse irmãozinho aí pra ela. Também, claro, né, um filho sempre é bênção. E naquele momento, assim, que eu descobri que eu estava grávida, meu Deus do céu, não sabia o que fazer, eu não sabia como reagir. Nossa, como é bom, né, gente? A primeira vez, né, quando eu estive grávida da Verônica, foi uma sensação diferente, porque a gente não tinha condições, eu só pensava assim, como que a gente vai dar conta de criar uma criança se a gente não tá tendo sustento nem pra nós. Então foi totalmente diferente, agora já em outra situação. Então foi mais alegria do que preocupação, sabe? Foi mais felicidade mesmo de saber que vinha aí uma bênção para aumentar a alegria da nossa família, pra gente amar mais. Então foi muita alegria. E eu e meu esposo só imaginávamos contar pra Verônica, gente. Pronto, esse ficou sendo assim o meu foco. Meu Deus, eu quero fazer algo especial pra contar pra ela. E eu fiquei tão ansiosa pra contar pra ela, gente, porque eu sabia que ela ia ficar muito, muito feliz. Ela sempre pediu isso, faz muito tempo que ela sonha com isso, que ela orava pedindo um irmãozinho, que ela pedia pra gente, que ela falava como ia ser, como que ela ia cuidar de um irmãozinho. Então, eu só pensava como que eu ia contar pra ela e o tanto que ela ia ficar feliz. A gente tinha perdido a nossa cachorrinha pouco tempo e foi uma tristeza muito grande para ela sentiu muito, então contar de um irmãozinho iria trazer muita alegria para ela e realmente foi assim que aconteceu, gente. Quando eu contei pra Verônica, ela saiu correndo e ela não conseguia conter a emoção. Durante esse dia que eu contei, ela chorou 3 vezes de alegria. Do nada ela tava chorando de feliz por ter aí, saber que ia ter um irmãozinho. E, gente, foram, assim, dias incríveis na minha vida, porque a todo momento era um carinho, assim. Ela falava, gente, o tanto que a gente conversou sobre nomes pra esse irmãozinho. A gente foi pra Sobral, a gente olhou nas lojas roupinhas e ela ficava encantada. Tudo era pra esse irmãozinho. Ainda comprei um vestido de gravidinha. Eu podia estar gravando com esse vestido, né? Eu nem lembrei, mas esse vestido ficou tão lindo. Maria! Eu fiquei tão feliz. É verdade! Minha irmã lá em Sobral, ela ficou muito feliz. Eu ia fazer uma surpresa. Eu tava sentindo muito enjoo, a gente ficou passeando pra comer, pra variar as comidas. Gente, como eu senti enjoo. Nossa, eu senti muito enjoo. Tudo, eu abusei várias coisas daqui de casa, agora que tá voltando, assim, sabe, ao normal, eu não senti nojo das coisas, mas, gente, foi muito enjoo. E eu tô aqui me alegrando de lembrar, assim, desse mês, do quanto foi bom essa gravidez. E quando a gente voltou de Sobral, eu contei pra minha mãe, pra meu pai, nossa, eles ficaram muito felizes, meus avós, minha outra irmã, minha sobrinha.
Ai, gente, a família do meu esposo também, a minha cunhada ficou muito feliz. E a gente tava vivendo, assim, realmente um sonho, gente. Eu ficava pensando como que ia ser, como que eu ia comprar as coisinhas, sabe? Ficava vendo vídeos, como eu ia fazer os conteúdos de grávida pra vocês. E eu tava muito, muito ansiosa pra compartilhar com vocês essa notícia. Eu sabia que vocês iam ficar muito felizes. Porque sempre tem uma pessoa ou outra perguntando, Lari, quando veio o segundo bebê, quando veio o segundo filho? Sempre tinha essas perguntas. E eu tava super ansiosa pra compartilhar isso com vocês. Eu tava vendo vídeos, assim, de contar novidade. E eu queria muito fazer um ensaio de fotos. Só que, gente, tava acontecendo algo assim que eu não conseguia procurar as inspirações, sabe? Eu não tinha ânimo pra isso. Quando eu voltei de Sobral, assim, eu fiquei uns 2 dias. Eu não tinha ânimo pra nada, só queria ficar quietinha, uma sensação de tristeza muito grande. Eu fui me abatendo muito. E aí eu fui passar 3 dias na casa dos meus pais. E quando eu voltei pra casa, já à noite, assim, que eu fui ao banheiro, eu tive um pequeno sangramento. Então já, sabe, aquela sensação ruim, eu já comecei a chorar. Gente, eu não consigo achar normal uma grávida ter sangramentos. Pra mim já é sinal de perca de bebê. Não sei, acho que não tem nada a ver, né, que o médico, quando eu fui fazer a ultrassom, ele disse que tem grávidas realmente que tem sangramento, mas eu não consegui achar isso normal. Então eu já fiquei muito nervosa, muito aflita. A gente foi ao hospital aqui na minha cidade, já era à noite, né? Eles me consultaram, viram pressão, tudo certinho. Só que aqui não tem material de ultrassom, então eu fiquei aguardando pro outro dia. E, gente, que noite, assim, terrível. Eu sentia dores e o sangramento não parava. Eu tinha esperança, sabe, que fosse parar aquele sangramento ou que não fosse nada muito sério. E nessa madrugada eu orava ao Senhor. E eu orava um versículo específico que eu orava também quando eu estava grávida da Verônica. Lá em Salmos, que diz que o Senhor estava formando de um modo assombrosamente maravilhoso. E eu orava pelo meu filho dessa forma, com esse versículo. E no dia seguinte eu fui ao hospital novamente e eu precisei ir para a cidade vizinha, porque aqui na minha cidade não tinha ultrassom nesse dia. Então eu precisei ir para outra cidade para fazer ultrassom lá. São 40 quilômetros mais ou menos de distância. Eu não levei muita coisa, assim, porque eu ia fazer só realmente ultrassom. Não sabia que eu iria ficar internada logo em seguida. E a gente chegou lá e, gente, assim, quando eu entrei pra fazer ultrassom, meu esposo precisou ficar fora porque eles me chamaram bem na hora que ele tinha ido no carro. Então eu já entrei logo e fui fazer. E eu falei pro médico, né, que eu tava tendo sangramento e ele falou, não tem problema. Sangramento não é sinal de perca de bebê e tal. E aí eu falei que eu já tinha outra filha, que eu já tinha tido outra gestação. E aí ele começou a olhar e ele falou, mas essa daqui você perdeu. Com essas palavras, gente. Eu não tive reação na hora, mas sempre que eu lembro, assim, dessa frase, nossa, muito, muito, muito pesado. E aí ele foi falando, já tem bastante tempo, já tem dias que você perdeu, não lembro certas palavras assim que ele usou, mas já tem dias que você perdeu e tem muito material, assim, as coisas que ficam, né? Já tem dias que você perdeu o bebê e tem muito material e você precisa fazer uma curetagem urgente. E aí eu ainda perguntei, mas não vai sair naturalmente? Gente, pavor na minha mente de fazer um procedimento assim. E ele falou, não sai naturalmente porque tem muito material. Então, a partir dali, eu precisei ir pro hospital. Não tinha levado o guia, que fala,
preciso levar do hospital para outra, de uma cidade para outra cidade. Eu fui orando a Deus para que eles me internassem logo e não precisasse eu vim buscar esse papel aqui na minha cidade. E, gente, graças a Deus, na hora que eu entrei na recepção do hospital, ela já foi anotando, digitando lá, fazendo meu cadastro com as minhas informações. E já me deu logo a pulseirinha de ficar internada. Falou pra eu subir, a gente subiu, eu e meu esposo. E quando a gente chegou lá, eu já fui logo atendida. Gente, foi assim, uma coisa de Deus. Hospital público, vocês devem imaginar como é, gente. Aqui é muito lotado. E nesse dia não tinha ninguém. Tudo eu fui entrando nas coisas que eu precisava fazer sem esperar por ninguém, porque eu vi assim que o Senhor foi cuidando, o Senhor foi abrindo as portas para que fosse o mais tranquilo possível, né? Não tem como ser tranquilo porque é algo assim bem sério e muito triste, né? E aí eu entrei na primeira sala, fiz os procedimentos, depois já passei no médico, fui atendida por ele, e aí já fui para um leito, já fiquei internada, já colocaram acesso para eu ficar tomando as medicações, né, para não sentir dor, e ficou programado para no dia seguinte a gente fazer um procedimento com medicamentos para abrir o útero, para ser mais fácil, eu acho que é assim, para ser mais fácil a curetagem. E pela manhã fizeram, né, esse procedimento dos medicamentos. E aí, gente, eu comecei a sentir muita dor, muito sangramento, mas isso era bom, sinal que tava abrindo, né, o útero para poder fazer o procedimento. Então, assim, eu só conseguia pensar na Verônica, em voltar para casa para ela, sabe? Para cuidar dela. Gente, eu nunca senti tanto medo na minha vida, nem quando eu fui ter ela. Eu nunca tinha colocado no acesso, gente. Eu nunca tinha tomado medicação na veia. Gente, quase Só 48 horas que eu começou, estou aqui. mas, sério, nunca. Graças a Deus. Então, pra mim era tudo muito diferente, sabe? Ter que ficar internada, ter que passar por esse procedimento. E na hora de ir lá pra sala de cirurgia, gente, é muito ruim. Meu Deus do céu. Vamos pular essa parte, né? E aí eu fiz o procedimento, fui sedada. Graças a Deus foi um sucesso. Depois do procedimento, eu fiquei ainda tomando medicação pra não sentir dor, né? Graças a Deus, preciosa, eu não senti dor. O que eu sinto, assim, é umas tonturas, sabe? Do nada, parece que o mundo todo tá girando. Mas fora isso, graças a Deus, eu tô bem também, não tô fazendo nada, tô de repouso. Eu queria muito que esse vídeo fosse outro, sabe? Mas eu entendo que Deus sabe tudo que a gente tem que passar, todos os processos. E eu sei que essa criança teve um propósito. Hoje eu não entendo o propósito, mas eu sei que um dia eu vou entender. Foi muito rápido. Minha preciosinha, ou preciosinho, que não deu tempo a gente saber. Mas foi tão bom, gente. Foi tão bom. Foi tão bom, a gente foi tão feliz. E uma amiga minha falou assim que eu não perdi um bebê, eu dei um filho pro céu. Eu achei tão lindo isso. E eu não sou mais mãe de uma, agora eu sou mãe de duas. Deixa eu ver aqui, tentar lembrar o que mais que eu queria falar pra vocês. Eu falei pra vocês, né, que na madrugada eu orei um versículo e
quando eu tava no hospital, nem tinha o aplicativo da Bíblia, né? Que eu sempre tô usando a Bíblia, mas eu não levei nada lá pro hospital. E aí eu baixei o aplicativo da Bíblia. E quando eu baixei, gente, o versículo que tava lá, tipo, o versículo do dia, era exatamente o versículo que eu havia orado na madrugada, que Deus formou de um modo assombrosamente maravilhoso. E que os pensamentos, falava algo assim, que os pensamentos de Deus, às vezes a gente não consegue entender também no capítulo, sabe, desses salmos. Nossa, mesmo tendo passado pouquinho tempo, era o Senhor, o próprio Deus, que estava formando aquela criança no meu ventre. E eu não consigo compreender os pensamentos de Deus, mas eu sei que eles são maiores que os meus. E eu sei que tudo isso tem um propósito e isso vai glorificar Ele também. Mesmo diante desse sofrimento, eu senti muito que Deus estava comigo. Em cada fase, sabe, que eu fui passando, em cada processo, o Senhor estava cuidando de uma forma tão linda, preciosa, tão linda. Eu vi tanto o cuidado do Senhor naquele hospital, o cuidado do Senhor com a minha família. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Servir a Deus não é ter uma vida, um mar de rosas, mas é ter a certeza que o Senhor está com você, que Ele está te ajudando, que Ele está te sustentando, que Ele está cuidando de você, que Ele sabe o melhor para você, que Ele sabe os processos que você tem que passar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que a gente seja cada vez mais parecidos com Cristo. Então, tudo aquilo que passamos é para que a gente seja cada vez mais parecidos com Cristo. E é isso que nós devemos buscar, né? Sermos cada vez mais semelhantes a Ele. E Ele tem cuidado de nós. E no último dia que eu estava no hospital, eu vi uma jovem que estava grávida de 33 semanas e o bebezinho estava morto na barriga dela. E eu pude testemunhar para ela do processo que eu já tinha passado, né? Que ela iria passar. E eu pude levar uma palavra da paz de Deus para ela. E eu fiquei feliz por poder ajudar alguém, mesmo em uma situação difícil, em que eu estava me sentindo muito frágil. E o Senhor tem propósitos muito maiores. E eu sei que nada disso foi em vão. Eu sei que o Senhor está cuidando de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, preciosa. Eu quero agradecer muito, muito, muito cada preciosa que orou por mim. Eu recebi muitas mensagens, eu fiquei sumidinha do Instagram, porque eu não estava conseguindo contar, sabe, o que aconteceu. E muita gente estava perguntando, então eu preferi ficar quietinha por uns dias, até pra me tranquilizar, relaxar, pra poder voltar, né? Então eu tô muito feliz de ter cada uma de vocês aqui me apoiando, orando por mim. Isso é muito, muito, muito importante. Muito obrigada, preciosas, pelo carinho de vocês. Um super beijo. Deus abençoe.